Enfim, deixa as coisas prontinho. Então, primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite a todas as pessoas que estão presentes aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa aula de hoje. Resolvi fazer essa aula porque eu senti no meu coração, de uma forma ou de outra, uh, agradecer ao universo pelas coisas que ele vem me trazendo e que principalmente vem proporcionando na minha vida, em alguns aspectos. Eu disse assim, por que não compartilhar esse conteúdo para essas pessoas que estão aqui disponíveis e disponibilizaram o seu tempo tanto na segunda-feira quanto hoje para ouvir umas palavras de um homem bigodudo que está aqui para trazer algumas reflexões para vocês, né? Mas enfim, então eu só peço encarecidamente que vocês participem bastante, porque eu não quero me sentir sozinho aqui, tá? Não quero me sentir sozinho, então opinem bastante, comentem bastante, porque vai ser algo que vai muito provavelmente mudar a percepção de vocês em relação à vida, tá? Porque quando eu falo entre essa questão dos 4 pilares para uma vida plena, o nome já diz, né? E a intenção já é muito clara, que é todo mundo aqui buscando essa plenitude, buscando talvez uma leveza, um olhar diferente para a vida. E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma percepção de vivências que eu vivo desde o início da minha jornada no desenvolvimento pessoal, certo? Então, peguem papel e caneta e quero interação com vocês no chat. Primeira pergunta, tá, meu povo? Primeira pergunta, uma pergunta muito importante, que é: por que você está aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? Por que você está aqui essa noite? Não precisa me responder aqui, não precisa me responder aqui. Apenas pegue papel e uma caneta e escreva aí. Por que você está aqui essa noite? Mas se quiser escrever no chat também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Por que você está aqui essa noite? Segunda pergunta, tá? Eu sei que vocês ainda estão escrevendo a primeira. Mas a segunda pergunta é: o que mais te incomoda na sua vida hoje? Segunda pergunta: o que mais te incomoda na sua vida hoje? Responda. Se quiser responder pelo chat, pode responder. Se quiser anotar aí no seu caderno, por favor, anote. E a terceira e última pergunta, tá? O que teria que acontecer na sua vida hoje para você ser muito feliz? O que teria que acontecer na sua vida hoje para você ser muito feliz? Apenas responda isso. E por que eu faço essas perguntas, tá, meu povo? Primeiramente, a primeira pergunta tem uma única intenção, é: com qual propósito eu vou dedicar mais ou menos 1 hora do meu tempo para ouvir certas palavras? Eu tenho um motivo pelo qual. Eu tenho um motivo pelo qual. E esse motivo pelo qual, meu povo, traz como 2 vieses que estão relacionados às outras 2 perguntas, que é talvez a dor que eu esteja vivenciando hoje na minha vida, ou talvez o que me faria feliz, o que me traria essa felicidade. O que nos motiva ou eu fujo da dor ou eu vou em direção ao prazer. E quando a gente busca uma plenitude, deixa eu contar um negócio para vocês. É onde, preste muita atenção, a gente consegue direcionar exatamente as ações que nós temos na nossa vida e principalmente os significados que a gente dá para a nossa vida, focando muito mais naquilo que me traz esse prazer e que ressignifica muito que gera dor. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase:
que é 10% é o que acontece. 90% é como eu significo isso. 10% é o que acontece. 90% é como eu significo isso. Todos nós temos nossos desafios. Todos nós temos nossas vivências, todos nós temos nossos problemas, tá? Todos nós temos. Só que a maneira de como eu dou esse significado é que vai gerar o quanto eu vou ter uma vida plena ou não. O quanto eu vou ter essa plenitude que eu busco. Eu ainda nem falei dos 4 pilares, mas só para vocês entenderem um pouquinho que para chegar até aqui, inclusive até estava conversando com um amigo e tipo, muitas vezes todo Boa mundo noite. fica boa noite, Denise. Quanto tempo, moleque? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Seja bem-vinda. Enfim, Saudades esse de ano David. saudades. A gente tá no meio da aula, moleque. Fique de boa aí, fique Vou de boa acompanhar. aí. Enfim, tá bom, valeu. Tava até conversando com um amigo até minutos atrás em relação a essa questão. E muitas das vezes a gente vê o resultado final das coisas, mas não vê o que foi o processo por trás que gerou tudo isso. Eu até estava conversando com ele que é o seguinte, cara, muitas vezes as pessoas olham lá o Hélio, sempre feliz, sempre alegre, mas não sabe o que o Hélio passou para chegar até esse ponto. Às vezes a minha vida parece ser mais fácil, mas ninguém sabe o quanto que eu tive que engolir de sapo ou das coisas que eu tive que passar para chegar até aqui hoje. E uma das coisas que eu tive que aprender muito na minha vida é a seguinte: eu tenho que olhar para 4 pilares muito importantes. 4 pilares muito importantes que vão trazer ou que trouxeram essa plenitude que de uma forma ou de outra eu vivo hoje. Obviamente que nem tudo são flores na vida, mas a capacidade que a gente tem para lidar com isso vai fazer total diferença. Então, por favor, peguem papel e caneta na mão aí e nós vamos focar nos 4 pilares. Primeiro pilar, que é muito, muito importante. Muito importante. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sou a pessoa que prega muito que o conhecimento é o que vai te libertar, de fato. É através do que você conhece, é através do conhecimento que você vai conseguir a libertação que você tanto busca. Então, quando eu falo em conhecimento, eu estou falando exatamente do que você conhece sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que acontece como um todo. E eu chamo isso de base filosófica. Todos nós temos uma base filosófica que nós seguimos. Então anotem aí, tá, meu povo? Primeiro pilar, base filosófica, tá? Primeiro pilar, base filosófica. Todos nós seguimos uma base filosófica. E quando eu digo base filosófica, está intimamente relacionado às nossas crenças, aos nossos valores, ao que eu acredito. Ao que eu acredito. A base filosófica é o que gera os nossos comportamentos, as nossas emoções. É a maneira de como a gente significa muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Dependendo da minha base filosófica, eu vou ter o quê? Sofrimento. Dependendo da minha base filosófica, eu vou ter o quê? Prazer. Dependendo do que eu acredito sobre a vida, eu vou me basear as minhas escolhas. Eu vou basear as minhas escolhas com base na minha filosofia de vida. Se a gente for parar para pensar, é basicamente isso que acontece. Então eu pergunto para você, o que você acredita hoje sobre a vida? O que você acredita hoje sobre a vida? E isso foi a minha primeira pergunta. Por quê? A primeira pergunta que eu me fiz quando eu estava passando por diversos problemas na minha vida. Quando eu passei por diversos problemas na minha vida, essa foi a pergunta que eu fiz. O que eu estou acreditando hoje? Qual é o significado que eu estou dando hoje para a minha vida? Porque lembra a frase que eu falei? 10% é o fato, 90% é o significado que eu dou. A base filosófica, que é o que eu acredito,
é esses 90%. Para quem acompanha o Hélio no Instagram, que é esse bigodudo que você fala, sabe que eu fico falando muito. Ó, estuda sobre PNL, estuda sobre constelação familiar, estuda sobre a filosofia do Tantra, estuda diversas outras abordagens que vão trazer o quê? Base. Base. Exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Porque às vezes eu só estou dando um significado ruim para minha vida e para o que acontece, porque eu não tenho uma base. Porque eu não tenho um norte, porque eu não tenho um referencial interno que vai gerar o melhor significado perante aquela questão. Gosto muito de enfatizar que é o seguinte, graças à programação neurolinguística, que é a PNL, mudou todo o meu comportamento em relação a como eu lido com as pessoas, no geral. Porque antes eu era totalmente no papel do julgador. Hoje eu vejo que cada um tem a sua referência interna. E que às vezes o que o outro está vivenciando ou apresentando de comportamento tem a ver com o que ele carrega dentro de si. E aí, por que eu vou julgar uma pessoa que tem uma bagagem, sendo que eu também tenho a minha? Sendo que as minhas referências são diferentes das vezes. E aí, às vezes, a gente cria uma expectativa gigantesca que nos impede de lidar com as pessoas. Por quê? Você não está se relacionando com a pessoa em si, você está se relacionando com a expectativa que você tem em relação a ela. E isso, meu povo, de verdade é uma merda. Desculpa a palavra, tá? Para quem já acompanha minhas aulas sabe que eu falo bastante. Mas isso é uma merda. Por quê? Porque muitas das vezes essa base filosófica é a expectativa que você está criando. A base filosófica que você tem hoje, que todos nós, querendo ou não, mesmo que você não tenha conscientemente, todos nós temos uma base filosófica. Que pode ser talvez as crenças que você carrega do seu pai, da sua mãe. Pode ser as crenças que você carrega das experiências de vida que você já teve. Então, quando eu digo para você, talvez, buscar um conhecimento sobre Tantra, constelação familiar, PNL, e entre outras questões, está intimamente ligado a você agregar conhecimento e você ter uma base que vai te permitir trazer essa plenitude. A chave da vida é o conhecimento. Porque através do conhecimento a gente se autoconhece, a gente conhece o outro e a gente busca conhecer o mundo ao nosso redor. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Perante o desafio que você está vivenciando na sua vida, qual é a base filosófica que você utiliza para lidar com ele? Se você tem problema com dinheiro, cara, o que você tem que estudar e buscar conhecimento? Sobre dinheiro. Se você tem problema de relacionamento, qual base, o que você tem que procurar? Conhecimento sobre relacionamento. Só que aí entra naquela questão das escolhas. Em que sentido? Ou até mesmo o fato e o significado. Que é o quê? O fato é, estou com um problema nessa área da minha vida. O significado que eu dou. Eu posso me colocar num papel que tá todo mundo contra mim, que as coisas não dão certo para mim e que vai ser sempre assim. Ou eu posso assumir a minha responsabilidade, né, que eu acredito que todo mundo aqui é adulto, e começar a fazer o que tem que ser feito. E começar a buscar esse conhecimento. Porque através do conhecimento é isso que vai te libertar para seguir o seu caminho da melhor forma possível. Certo, meu povo? Tá fazendo sentido até agora? Tô falando muita loucura, não sei. Vocês não interagem comigo, cara? Uai, que loucura é essa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os comentários. Ótima reflexão. Ó, tenho até preguiça de estudar sobre dinheiro. É bem bloqueado na minha vida e cada vez mais claro. É, então. Só toquei nesse assunto porque me veio em mente. Porque na grande maioria das vezes a gente,
tenho esse problema na minha vida, mas, tipo, o que eu faço para resolvê-lo mesmo? Eu busco conhecimento sobre isso? Eu faço o que tem que ser feito? Se a resposta for não, você já sabe o que você tem que fazer, tá? Enfim, meu povo, essa foi a primeira, tá? A primeira, o primeiro pilar para uma vida plena é a base filosófica. E quando eu digo base filosófica, é conhecimento. É aquilo que você tem que conhecer para que as coisas comecem a fluir na sua vida da melhor forma possível, ok? Segundo pilar, segundo pilar para uma vida plena. E isso vai gerar muito problema. Porque algumas pessoas vão concordar e outras pessoas vão discordar. Mas prestem muita atenção. Escrevam aí no papel. Preste muita atenção e escrevam aí no papel. Segundo pilar para uma vida plena é foda-se os traumas. Escreva aí no papel. O segundo pilar para uma vida plena é foda-se os traumas. Foda-se os traumas. Eu ficava. Meu povo, eu vou contar só uma palhinha do pouquinho da minha história, só para vocês entenderem. Eu passei basicamente, para quem não sabe a minha idade, né? Eu sou um pouquinho mais jovem, mas eu passei 20 e poucos anos da minha vida culpando meu pai pela minha vida de merda. Não, tipo, eu tinha problema de fobia social? Não, então, meu pai me reprimia, então por causa dessa repressão do meu pai, eu tinha esse comportamento. Ah, não dava certo no meu trabalho. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o que eu queria, eu tive que ajudar ele e não sei o que e tal. Ah, tinha problema de relacionamento. Pois então, meu pai me tratou mal a vida toda e aí é por isso que, através da minha criação com ele, foi eu me relaciono com esse tipo de pessoa. E meu povo gastava muita energia utilizando uma bengala. É, é. Eu gastava muita energia utilizando essa bengala. Por quê? Porque eu não abri o espaço para solucionar o meu problema. Não, muito pelo contrário. Eu tinha uma razão pela qual, da maneira que eu agia. E é mais fácil eu jogar nos meus traumas o motivo pelo qual eu vivencio o problema que eu vivencio. E aí, sabe o que que acontece? Por ser mais fácil, não significa que não vai ser doloroso. Por ser mais fácil, não significa que você não vai viver uma vida. Não significa que você vai viver uma vida boa. Muito pelo contrário. Você vai sempre ficar refém dessa bengala. Então, quando eu iniciei o processo, onde eu li pela primeira vez o Foda-se o trauma, tá intimamente ligado, meu povo, a, cara, o quanto eu estou gastando energia em deixar fluir a minha vida e o quanto eu estou gastando energia me apegando a um passado que não vai mudar e que principalmente eu julgo que esse passado, através desse passado, está gerando um problema gigantesco na minha vida atual. Quem faz terapia comigo e sabe, e já fez alguma sessão de hipnose comigo, sabe que sim, nós temos traumas. Todos nós temos traumas, todos nós temos experiências. Só que se você veio buscar ajuda para mim, por exemplo, deixa eu contar um segredo para vocês. Na grande maioria das vezes, não me importa o que você vivenciou lá atrás. O que me importa de verdade é como você quer se sentir a partir de agora. Tanto que eu falo. No início, quem já fez sessão comigo sabe que no início da sessão eu pergunto. Agora eu vou te fazer a pergunta mais importante. Como você quer se sentir ao final disso? Porque entramos naquele ponto, meu povo, muito importante que é, quando eu digo foda-se o trauma, é porque não é aquilo que vai te mudar.
A gente gasta muita energia, muito tempo tentando curar um trauma, tentando entender um trauma. Só que a vida é muito mais do que curar ou entender. É sobre deixar fluir. É sobre deixar fluir. Você só consegue deixar fluir quando você se desapega. Então, quando eu digo foda-se o trauma, é a mensagem que eu quero dizer assim: pelo amor de Deus, se desapegue. Exercite o desapego. Exercite o desapego. Porque enquanto você não se desapegar, você vai ter uma bengala infinita que você sempre vai usar como muleta quando você não conseguir superar algum problema. Ah, não consigo me relacionar com as pessoas porque talvez eu me teve uma vez que aconteceu tal situação que me machucou muito e eu carrego isso comigo até. Foda-se, já passou. O problema é que você está pegado nisso ainda, ou apegado nisso ainda. Enquanto eu não me desapegava dos sentimentos que eu tinha em relação ao meu pai, minha vida não fluía, meu povo. Porque eu sempre tinha uma bengala para dizer o seguinte: ah, não tô dando certo por causa daquela porra que aconteceu. Ah, tá, beleza, tá bom. Então fica aí, não funcionando nada na sua vida, mas se abraça e se case com esse trauma. Então, tem duas opções, tá, meu povo? Ou você fica com esse trauma, se apega nele e utiliza ele como bengala e como desculpa a vida toda, ou você começa a praticar o desapego para viver uma vida plena. E isso faz parte, sim, também de uma base filosófica. O desapego é uma base filosófica importante, é um pilar importante. E você só consegue tocar o foda-se pro trauma quando você desapega. E aí eu faço a pergunta: do que você tem que desapegar hoje para deixar fluir a sua vida? Só se questione sobre isso. Só se questione sobre isso. Tá fazendo sentido até agora, meu povo? Que bom, né? Que bom, né? Ah, tá. Graças a Deus. Imagina se não tivesse fazendo sentido. Porra, vocês estão aqui dedicando tempo para ver ouvir um bigodudo aleatório falando numa terça-feira à noite, né? Enfim, enfim, mas bora lá. Esse foi o segundo pilar. Esse foi o segundo pilar. O primeiro pilar foi a base filosófica, que é relacionado a tem um problema? Tenho que buscar conhecimento para superá-lo, tá? Pronto. Conhecimento, por favor, base filosófica. Construa uma base filosófica para que as coisas fluam. Segundo, que está intimamente ligado ao desapego, que é a famosa frase: foda-se o trauma. Por favor, se desapegue do passado, pelo amor de Deus, porque a vida não é no passado, não. A vida é agora, está acontecendo agora. E se você está aqui essa noite, é porque, de alguma forma, você tem que se desapegar de alguma coisa. E se essas palavras estão vindo para mim até neste momento, é porque talvez seja algo que você precisa ver, ou ouvir, ou sentir dentro de você para, ó, virar uma chave, tá? Ai, ai. Enquanto isso, a gente já está falando sobre o terceiro pilar. E o terceiro pilar, meu povo, é algo que. Quem já viu a pirâmide de Maslow, meu povo? Quem já viu a pirâmide de Maslow? Vocês conhecem quem é Maslow? Ou já ouviram falar na pirâmide de Maslow? Depois dá um Google aí, tá? Tarefinha de casa, pirâmide de Maslow. É uma pirâmide que basicamente mapeou as... o ser humano com base nas suas necessidades exatamente, tá? Então, por exemplo, na pirâmide de Maslow, tem, por exemplo, a base da pirâmide é fisiologia. Fisiologia, que é o que o ser humano precisa de primeira, que é comer, dormir,
comer, dormir, enfim, transar, fazer várias coisas, por favor. É a necessidade básica do ser humano. Que a segundo pilar da pirâmide é segurança. O terceiro pilar é relacionamentos. Quer dizer, não é pilar, é a escadinha da pirâmide, o nível da pirâmide. O quarto nível é, se eu não me engano, é autoestima, confiança, essas coisas assim. E a última, é o reconhecimento, a plenitude, as coisas, a missão de vida, o propósito, tá? Eu conheço muitas pessoas de verdade, tá? Que querem muito reconhecimento. Eu era uma dessas pessoas, tá? Queria muito reconhecimento, ser o pica das galáxias, mas não olhava para minha base, não olhava para as minhas necessidades básicas. Todos nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades básicas, que têm que ser muito bem atendidas. Porque não adianta eu ter um propósito de vida se eu não como bem, se eu não durmo bem, se eu não cuido da minha saúde, se eu não sei, basicamente, se eu não vivo uma rotina saudável, se eu não cuido do meu corpo, cuido da minha vida sexual, cuido da minha vida financeira, se eu não faço o básico, não tem como você ter um propósito de vida, não tem como você cumprir a sua missão. Porque antes de cumprir a sua missão, você tem que cumprir. Antes de você cumprir a sua missão com o mundo, você tem que cumprir a sua missão com você mesmo. Deixa eu contar esse segredo, tá? Antes de você querer cumprir a sua missão com o mundo, de você se dedicar ao mundo, mostrar ao mundo ao que você veio, você tem que mostrar isso para você mesmo. No início da minha carreira, meu povo, no início da minha carreira, juro por Deus, eu até tava, como eu disse anteriormente, estava até conversando com um amigo sobre isso. Eu queria muito, 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 muito ser palestrante, queria muito ser reconhecido, queria muito atingir milhares de pessoas, ser um cara. Enfim, eu tinha uma missão de vida, impactar a vida das pessoas. Só que como é que eu ia impactar a vida de alguém, sendo que a minha vida estava uma merda? Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como eu querer impactar a vida de alguém se eu não olhava para a minha vida, se eu não impactava a minha vida. E aí, meu povo, por muitos momentos eu quebrei a cara. Tive que lidar com muitas frustrações. Muitas noites chorando que as coisas não davam certo. E que, tipo, meu Deus, por que que basicamente as coisas não estão dando certo? Até que chegou num ponto que foi através da filosofia do Tantra, tá? Inclusive, indico que vocês estudem filosofia do Tantra. Foi através da filosofia do Tantra, uma frase dita é: eu não vivo a vida para buscar prazer. Eu sinto prazer para viver. Então, eu não vivo para sentir prazer. Eu sinto prazer para viver. E o que que essa frase desbloqueou dentro de mim quando eu falo dessa questão? Que eu queria muito o reconhecimento ser cumprir minha missão de vida. Porque antes de cumprir a minha missão de vida, eu tenho que sentir prazer em ter a vida que eu tenho. Antes de querer ser o homem mais foda do mundo, no seu caso talvez seja a mulher mais foda do mundo, o quanto eu sinto de prazer na vida que eu levo hoje. O quanto que eu sinto de prazer, ou o quanto eu tenho prazer nas coisas que eu faço hoje para mim. Qual é o meu nível de satisfação? Acho que todo mundo já viu aquele negócio, né? A roda da vida, né? Se a gente for para pensar aquela roda da vida, qual é o seu nível de satisfação, de prazer que você tem em cada área? Como, por exemplo, saúde física. Como é que está o seu nível de grau de satisfação na sua saúde física hoje? Qual o seu grau de satisfação, talvez, na sua saúde
emocional? Como é que está o seu grau de satisfação nas suas relações? Qual é o seu grau de satisfação, talvez, na sua carreira, no seu financeiro, na sua espiritualidade? Hum? Esse é o ponto que eu quero chegar. Que o terceiro pilar, meu povo, simplesmente é: faça o que tem que ser feito, preenchendo as suas necessidades básicas. Preenchendo as suas necessidades básicas. E quais são as necessidades básicas, Hélio? O que é essas necessidades básicas? Você tem duas opções. Você pode me ouvir agora, ou você pode depois dar um Google na pirâmide de Maslow, tá? Mas para as pessoas que estão aqui me ouvindo agora, prestem muita atenção. Necessidades básicas, meu povo, está intimamente ligado ao que eu tenho de necessidade básica, que eu tenho que fazer todo dia pelo meu corpo, e principalmente o que eu tenho que fazer para mantê-lo, meu corpo e minha mente saudável. E quando eu digo corpo e minha mente saudável, quais são as principais preocupações? Quais são as principais preocupações do ser humano? Hoje em dia, em primeiro lugar, pela grande maioria das vezes, é dinheiro. Então, às vezes, eu me preocupo demais com dinheiro. Por quê? Dinheiro está ligado intimamente à sobrevivência. Sobrevivência. Então, se eu não ganho dinheiro, eu não sobrevivo. A gente vive nesse negócio aí, né? É assim que funciona o mundo. Então, necessidade básica, dinheiro, tá? Esse é o primeiro necessidade básica. Segunda necessidade básica, que é basicamente minha saúde. E quando eu digo, primeiramente eu falei dinheiro, mas na verdade o ideal seria a saúde em primeiro lugar. Mas como a gente está num inconsciente coletivo que todo mundo se preocupa mais em sobreviver do que, né, enfim. Então, primeiramente dinheiro, segundamente saúde, que é eu cuidar da minha saúde física, minha saúde emocional, mais a física nesse primeiro momento, tá? Quando eu digo física, está intimamente ligado a isso. E a última, meu povo, que basicamente faz parte dessas necessidades básicas que você tem que prestar muito atenção, é a questão de relacionamento. É as três maiores preocupações do ser humano hoje: dinheiro, relacionamento e saúde. Ou nessa ordem: dinheiro, saúde e relacionamento. Dinheiro, saúde e relacionamento. Você quer viver o seu propósito de vida? Tá bom. Como é que está você nessas três áreas? Dinheiro, saúde e relacionamento. A gente está falando sobre quatro pilares para uma vida plena. Base filosófica, foda-se o trauma e suprir as suas necessidades básicas. Já são esses três pilares. Se você aplicar só esses três pilares, meu povo, a sua vida muda de um jeito inexplicável. E eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas a grande maioria sim. Sabe que às vezes eu fico falando, né? Ó, hoje é o dia de tomar 3 banhos. Teoria dos 3 banhos por dia. É, a teoria dos 3 banhos por dia. O que é os 3 banhos, tá? O que é esses 3 banhos? A gente tem que tomar banho para essas três coisas, que é trampar, quando eu digo trampar é trabalhar, treinar, treinar, e a última, transar, meu povo. 3 banhos por dia, os 3 T's. Trabalhar, treinar e transar. Trabalhar para quê? Ganhar dinheiro garantindo a sobrevivência. Foca nisso. Foca em trabalhar, ganhar seu dinheiro, fazer o seu. Segundo, treinar. Treinar para quê? Treinar para ter um corpo saudável e você ter energia para fazer tudo que você quer. E a última, transar. Por quê, meu povo? Porque é necessário, é uma necessidade básica. Pessoas que não valorizam isso, você está fugindo da sua natureza. Sinto muito falar essa verdade para você. Ah, mas eu tenho bloqueio, bloqueio. Cara, se você tem bloqueio, lembra do segundo pilar, foda-se o trauma. Se desapega, pelo amor de Deus.
Foca no que você tem que fazer. Supre as suas necessidades básicas. Porque você só está se incomodando na vida porque você está focando a sua energia em áreas erradas. Você está tendo uma base filosófica de merda que só te ferra. E quando eu digo base filosófica, é o conhecimento que você tem hoje está te limitando de ir além. Está te limitando de tomar as decisões necessárias que você precisa. 90% é o fato, quer dizer, 10% é o fato, 90% é o significado que eu dou. O significado que você está dando está intimamente te prendendo, talvez, no passado, e principalmente bloqueando de você suprir as suas necessidades básicas. E assim, meu povo, quando eu falo essa teoria dos três banhos, todo mundo fala: ah, Hélio, legal, eu só tô tomando dois, só tô tomando um. Então, o que você está fazendo para tomar os três? Qual é o movimento que você deve fazer a partir de agora para tomar esses três banhos? Eu não estou falando aí para tipo, cara, não é sobre viva a vida que o Hélio está dizendo para você viver. Não, eu só estou querendo que você viva a sua vida da melhor forma possível, suprindo as suas necessidades. Porque o problema da humanidade hoje, um dos, né, é que ninguém supra essas necessidades. Tá todo mundo focado no externo, mas não olha para o que internamente está faltando. Um dos períodos mais problemáticos da minha vida, eu não focava nesses três banhos. Eu não dedicava uma horinha de tempo para me treinar, só trabalhava, e aí, meu povo, esquecia tudo ao meu redor. E aí, sabe o que acontecia? Como eu não tomava o outro banho que era o de transar, e aí eu descontava o quê? Na comida, na bebida, nas outras coisas que supriam um vazio existencial que a gente pensa, nossa, tô sentindo um vazio existencial. Que, meu Deus. Não, você só não tá suprindo a sua necessidade básica, cara. Você só não tá suprindo a sua necessidade básica. Então, assim, quando eu falo da teoria dos três banhos, que é o trampar, treinar e transar, é o básico para você viver a sua vida da melhor forma possível. Você quer ter uma vida plena? Eu duvido alguém que tome três banhos por dia não tenha uma vida plena. Duvido. Assim, ó, vai. Assim, ó, duvido. Quem faz direitinho, treina, trabalha e faz isso todo dia para você ver o que acontece com a sua vida em um mês. Como muda a sua energia, como você trabalha melhor, como você vive melhor. Entenda, você não tem que viver em busca do prazer. Você tem que sentir prazer para viver. O prazer, a partir de agora, meu povo, não tem que ser mais uma busca incessante por ele. Ele tem que fazer parte em todos os momentos da sua vida. Vou incluir os treinos urgentemente. Com certeza, com certeza. Urgente, tá? Eu só estou trazendo aqui alguns argumentos para ver se explode, dá uma virada de chave. Enfim, meu povo. Em relação a tudo isso, está fazendo sentido até agora? Está fazendo sentido até agora? Estou indo muito rápido, estou indo muito devagar. O que está acontecendo? Porque a gente já vai para o último pilar. Eu não quero tomar a noite de vocês, né? Vocês têm que ver a novela das 9, sei lá, das 11, sei lá. Enfim, enfim. Em resumo, é isso, tá? Tá fazendo sentido? Comentem aí, tá? Quero os comentários de vocês. Quero os comentários de vocês. Caraca, que bom que tá fazendo sentido. É, a teoria dos três banhos é teoria, mas pode virar prática, tá? Pode virar prática, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim, meu povo. E é assim, depois que eu entendi isso, ó, acordo às 4 da manhã para trabalhar amanhã. Ah, então tá tudo certo, relaxa. Vai dar certo, vai dar certo. Enfim. Em relação a tudo isso, para vocês terem uma noção, meu povo, eu só me toquei nesses pilares
para uma vida plena, quando eu voltei do Sul. Eu passei 50 dias lá no Sul, tá, meu povo? Fazendo uma jornada espiritual. Para quem não sabe, eu consagro a medicina da ayahuasca e tal, e já fiz algumas curas em relação a isso. Diversas vezes eu comento sobre tudo isso. E assim, quando eu fui para o Sul, eu passei 50 dias lá e eu fui com um único objetivo. Na verdade, eu passei 50 dias porque eu comprei a passagem depois, tá? Comprei a passagem depois, que eu só fui com a passagem de ida. Que eu disse, eu não saio daqui enquanto eu não me trabalhar internamente, e ficar bem. Porque o ambiente que eu estava vivenciando aqui, onde eu moro, em Salvador, não era propício para a cura. Era, era só para continuar naquele ciclo vicioso. Por isso que a gente sempre indica. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Troca de ambiente. Troca de ambiente, que aí você já vira uma chave mais rápida. Qual o terceiro pilar mesmo? O terceiro pilar é suprir as suas necessidades básicas. Tome 3 banhos por dia. Pronto. Enfim, em resumo é isso. Quando virou essa chave dentro de mim e eu voltei e retornei para Salvador, eu retornei de uma forma diferente. Porque eu entendi que os vícios que eu estava tendo não era o problema. O problema era o que eu não estava fazendo na minha vida. Os vícios vinham como comportamentos para suprir a falta de algo. E o que está faltando? E o que está faltando? Quando eu me toquei do que está faltando, que no meu caso em específico era um relacionamento, que no meu caso específico era um relacionamento, independente, não sei do que é em relação a vocês, mas no meu caso específico era um relacionamento. Quando eu me curei e me abri para isso, quando eu não vou nem curar, mas tipo, me abri para isso, as coisas começaram a fluir e aí tipo começou a ter uma outra percepção sobre o que as coisas, como as coisas iam acontecendo. Só que olha só que interessante, né, meu povo? Para eu me abrir para isso, dentro de mim eu tenho que construir uma única coisa. Quem já faz sessão comigo ou quem já fez sessão comigo, sabe que eu sempre falo a frase, né? Parece clichê, mas eu sempre falo. Posso te dar uma sugestão que talvez vai te ajudar? Como seria se você se sentisse segura? E sabe por que disso, meu povo? Porque o quarto pilar é a segurança. O quarto pilar, meu povo, é a segurança. O que te impede hoje de tomar uma decisão de fazer o que tem que ser feito é uma insegurança interna. Eu já atendi mais de 1.500 pessoas ao longo desse processo, de abril do ano passado até agora. Imagine, mais de 1.500 atendimentos. E deixa eu contar um negócio para vocês. 90% é insegurança. Você só está vivenciando o problema que você está vivenciando hoje, não é por distúrbio mental, não é sobre você ter uma patologia, você não tem doença. Não, é uma insegurança interna. Para você viver uma vida plena, é importante que talvez esse seria o quarto pilar, mas ele pode ser o primeiro, que é construa sua segurança o quanto antes. Não é segurança externa, não é os outros me deixar seguro, não. É você se sentir segura com você mesmo. Você se sentir seguro com você mesmo. Porque antes eu não me relacionava. Por quê, meu povo? Adivinha por quê? Insegurança. E quando eu digo insegurança, não é porque, é medo. Não. É porque
vinha um pensamento na mente, cara, vai ser uma merda. Vai ser ruim. Vai dar tal coisa de errado. Vou perder minha liberdade. Isso. Aquilo. Entende? Quando eu construo essa segurança, eu dou um passo e tomo a decisão. E às vezes você está procurando fugir do seu problema, mas não, sinto muito, não é fugindo do seu problema que você vai resolver. É construindo a sua segurança interna. É você construindo a sua segurança. Você só não resolve os problemas da sua vida porque você não tem segurança. E sabe o que é o mais maluco de tudo isso? Você só vai descobrir quando você começar a fazer o que tem que ser feito. Quando você começar a fazer o que tem que ser feito, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim, caralho, por que eu não fiz antes? E aí você vai resolvendo as coisas da sua vida, você vai construindo a sua segurança, e você vai se sentir ainda mais segura quando você começar a fazer. Por quê? Só tem dois jeitos do ser humano mudar. Da água para o vinho. Ou por um impacto emocional, é o que a gente busca, talvez, em treinamento vivencial, ou experiências que a gente faz de final de semana, ou numa sessão de hipnose, ou numa sessão de constelação familiar, que é um IQ, um impacto emocional, e a partir daí vira uma chave. Ou por hábitos e ações. Ou é por impacto emocional, ou por hábitos e ações. Não tem outro caminho para você mudar. Ou você segue por um caminho de impacto emocional, ou você segue por um caminho de hábitos e ações. Para falar a verdade, tá, meu povo? Depois de muito tempo na minha vida, antes eu sempre fugia por impacto emocional, porque eu esperava sentir algo para tomar uma decisão e fazer alguma coisa diferente. Ao longo do processo, eu descobri que é mais gostoso fazer, 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 fazer e se descobrir a cada dia, a cada momento e construindo aos poucos essa segurança que daqui a pouquinho tudo flui da melhor maneira possível. Inclusive, me remete muito quando eu comecei a jornada que eu tinha que fazer palestra toda semana, tá? Eu disse assim, cara, eu tinha que fazer palestra lá na minha cidade, isso em 2019. Cara, para eu dar bem no meu trabalho, eu preciso começar a me expor, fazer palestra. Só que eu nunca tinha dado palestra na minha vida. E aí vai lá o Hélio, né? Fóbico social. Hoje não parece, obviamente. Mas eu tinha fobia social, meu povo. Cara, não conseguia falar, travava tudo, enfim. Fui lá, fiz uma sessão de hipnose, pum, adiantou um pouco. Consegui fazer uma palestra, passei muito mal. 2 horas pareciam 3 dias, mas deu certo. Consegui, tá? E aí fui para a segunda palestra. Também. 2 horas pareciam 3 dias e o negócio. Mas foi um pouquinho melhor, me soltei um pouquinho mais. A terceira palestra já deu a percepção de 2 horas. Já não parecia mais 3 dias. Mas ainda, num frio do Rio Grande do Sul de 4 graus, eu estava dando aula de camiseta, suando. Então, imagine. E aí, conforme eu ia indo, e passando, e fazendo, disse, cara, tá se tornando natural cada vez mais. E deixa eu contar um negócio para vocês. É assim a vida. Começa a ser natural cada vez mais, conforme você vai fazendo. Até que chegou num ponto, meu povo, e depois de umas 10 palestras, eu e a minha irmã, para quem não conhece a Tatiana, acho que a grande maioria conhece porque eu fico falando dela o tempo todo. A gente tinha um curso chamado Comunicação Assertiva. Top. Que a gente dava presencialmente. E a gente ensinava as pessoas a se comunicar com as outras, assim, enfim, criar rapport, enfim, esse negócio muito louco. E aí, meu povo, foi muito engraçado, porque a gente fazia o curso em dupla. E a parte dela, ó, como eu sou metódico, organizado, eu sei o seguinte, cara, o tempo que ela vai falar tem que ser em 1 hora, e aí eu vou falar outra hora,
ela vai falar outra hora e eu vou falar outra hora. Só que ela não é metódica igual eu. Ela é livre. Meu Deus do céu. Ela falou a parte dela em 15 minutos. Ela falou a parte dela do curso em 15 minutos. E eu me lembro até hoje, meu povo. Quando eu vi e comecei ela falando muito rápido, e aí eu tava mais nervoso, porque era o primeiro curso que eu tava ministrando e era pagante. Eu disse, meu Deus, tem que ser um negócio top. E ela falou tudo em 15 minutos, eu disse assim, agora eu tenho duas opções. E olha só como é que se constrói a segurança, tá, meu povo? Agora eu tenho duas opções. Ou eu fodo com tudo, ou eu assumo a partir de agora a responsabilidade e faço o que tem que ser feito e vai dar tudo certo. Graças a Deus eu escolhi a segunda opção. E a partir dali foi muito engraçado, tá? Porque eu era todo meio travadão, assim, né? Em questão de falar em público e tal. Quando eu tomei essa decisão de, tipo assim, agora eu tenho que mostrar o que eu vim e eu tenho que fazer o que tem que ser feito, e se não for agora, não vai ser nunca mais, isso virou uma chave dentro de mim que, tipo, cara, eu caguei agora pro que pode acontecer. Eu só vou fazer o meu melhor. E na grande maioria das vezes a gente está preocupado com o que pode acontecer de errado. E aí entra naquela questão do desapego, do foda-se o trauma. Eu taquei o foda-se que eu era foco social. Eu tenho que dar o meu melhor, porque esse é o meu trabalho e é isso que eu quero pra minha vida. E graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje. Mas em resumo, meu povo, foi aí que foi construída a minha segurança. Porque primeiro eu passei por um processo onde eu comecei a dar passos me expondo a questões que eram desafiadoras para mim. Até que chegou num ponto que eu disse assim, cara, eu não vou morrer com isso. E por que eu estou me apegando a isso? Ou melhor, agora esse negócio está precisando de mim. No meu caso, nesse caso, seria. Agora esse negócio está precisando de mim, então eu preciso ser quem eu preciso ser. Eu preciso entregar o melhor que eu posso agora. Eu preciso me sentir seguro neste momento. Porque é esse momento que vai determinar o que vai ser minha vida daqui para frente. E eu me lembro até hoje a cara de espanto da minha irmã, porque ela nunca tinha me visto falando do jeito que eu estava falando naquela época. E com a postura que eu tava, ombros para trás, tipo, palestrantezinho, padrão, pá, enfim. E eu me lembro até hoje, cara. Depois que terminou, foi a melhor sensação, uma das melhores sensações da minha vida. Que aí eu tive certeza que nada mais ia me bloquear e eu poderia superar qualquer coisa. Só que isso não acontece somente nessa situação, isso acontece em todos os contextos da nossa vida. Eu poderia falar sobre a minha relação com o dinheiro também, que foi assim, desse mesmo jeito. Eu tinha uma insegurança gigantesca em perder dinheiro, e adivinha o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Só que no dia que eu disse assim, cara, vai ser agora ou vai ser agora, é agora ou nunca, quando eu investi no meu negócio, tudo fluiu. Por quê? Porque eu preciso estar com a intenção certa no momento certo. O problema, às vezes, é que a gente está no momento certo, só que com a intenção errada. E quando eu digo intenção, acho que vocês já ouviram falar, né? A intenção chega primeiro sempre. Então, quando eu vou com a intenção de resolver o meu BO e ter uma vida mais leve, mais plena, nada me segura. Mas se eu tô com uma intenção de tipo, isso aí vai dar merda e as coisas não dão certo para mim e nunca vão dar, adivinha o que vai acontecer? Pum, mesma coisa. Então, meu povo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o foco de vocês não é mais o externo, é o interno a partir de agora. Para você ter uma vida plena,
A vida plena é só um reflexo do que acontece dentro de você. A plenitude, ela vem através da segurança. Então, construa isso dentro de você agora. Procure formas de buscar essa segurança dentro de você neste momento. E como é que eu construo essa segurança, Hélio? Com os 3 pilares anteriores. Conhecimento, se desapegando do passado. Ó, conhecimento, desapego e se preenchendo das suas necessidades básicas. É a partir daí que você vai começar a ter uma vida fora do normal. Só que para isso, você tem que caminhar. Você tem que dar um passo de cada vez. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E eu acredito que não tem ninguém menor de idade aqui, não tem nenhum adolescente, nenhuma criança. E eu acredito fielmente que talvez eu seja o mais novo aqui da sala. Com esse bigode não, né? Deixa eu tirar o bigode que é mais novo que todo mundo, com certeza. Mas em resumo, meu povo, esses são os 4 pilares. Conhecimento, que é relacionado à base filosófica. O foda-se o trauma, que está ligado ao desapego. A preencher as suas necessidades básicas, que é a teoria dos 3 banhos. Foca nisso, por favor. Faz isso e depois me conta. Eu te garanto que a sua vida vai ficar muito melhor assim, no estalar de dedos. E principalmente, meu povo, segurança. A sua segurança interna. Foque em construir a sua segurança. Porque ninguém vence uma pessoa segura. Ninguém vence uma pessoa segura. Eu acredito que essa é a frase que eu termino a nossa aula de hoje. Certo, meu povo? Deixa eu terminar de gravar aqui.